Olá, pessoal. Estou iniciando a gravação ainda aí. Vou abrir agora o chat, na verdade, o link da reunião para todo mundo. Hoje é dia 16 de março de 2022. São 19h56. Nós combinamos a reunião a partir das 20 horas, às 8 horas. Estou aqui fazendo os testes iniciais de câmera. Vou colocar uma câmera suplementar através do celular, para que, caso ocorra qualquer problema durante a gravação, eu tenho aqui mais de uma câmera aqui gravando. Aqui. Também tem Zoom aqui no celular também, com a conta da empresa. Então, vamos lá, vou iniciar. Um dos dois eu tenho que tirar o áudio completamente. Aqui permanecendo como participante. Entendi. Tenho duas câmeras aí para poder dar imagem. Vamos ver se eu seleciono esse cômodo aí. Agora já. Isso tudo. Eu esqueci hoje de trazer um dos meus tripézinhos aqui para poder colocar. Mas já está, né? Imagem, tem duas imagens aí, já está para poder a gente continuar. Então, vamos lá. 5 pedindo, invite, vamos ver lá todo mundo que entrou. Vamos aprovar todo mundo. Admitir, admitir, admitir. Bom dia, senhor André Dantas. Quem mais está aí? Jorgette. Matheus, bom dia. Boa noite, né? Já estão aí. Quem tiver áudio e vídeo quiser ir, já está aí. Olá, Jorgette, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Olá, soltar sua imagenzinha aí. Tem que pegar duas câmeras aqui, pelo menos, para se ocorrer qualquer imprevisto aqui. Matheus também só está na questão. Estou arrumando aqui, boa noite. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Ainda faltam alguns minutinhos, já estou aí deixando a sala de bate-papo aí já aberta aí, para o pessoal já ir se conhecendo. Alguns, às vezes, a gente já teve a oportunidade de conhecer no passado. Lembrando que eu estou fazendo a gravação da reunião e, assim que for possível, eu vou disponibilizar ela através do YouTube, do Facebook e de qualquer outro tipo. Se tiver conseguindo lá também lá no Instagram, eu vou tentar compartilhar. E sugestões de hashtag lá para poder fazer o link. Quem precisar aí, quem quiser, vamos ver ainda. Momento ainda o Jailton ainda não entrou. Fiz o convite lá para o BIM. João BIM, quem ainda não conhece o engenheiro João BIM, ele é uma das molas propulsoras dos principais kickoffs compulsórios no Brasil. Olá, Matheus. A imagem agora já apareceu aí. Beleza. Algumas pessoas estão me respondendo através de WhatsApp aqui, que vou entrar um pouquinho mais tarde. Deixa eu ver se eu consigo. Outras pessoas, até tinha uns youtubers aí que a gente tinha convidado, mas eles estão falando aqui que tinha outras lives de 20 horas. Sempre tem alguma situação, mas vamos lá. O meu computador estava aqui me lembrando da reunião ativa. Opa, Dantas entrando de novo aí, deve ter dado algum probleminha aí. Olá, Dantas, quer testar o áudio aí? Vou perguntar aqui para ele desmutar. E fazendo alguns testes aqui, que sempre quando a gente volta a trabalhar aqui com o Zoom, a gente tem que pegar algumas manhas, porque tem como compartilhar a tela também e até admitir que vocês, qualquer um que quiser fazer alguma apresentação durante o evento aí, quiser compartilhar a tela, também é possível.
Está sendo gravado, está tudo certinho. Segurança certinho, os convidados já estão aí, que já chegou. Abri o chat aí, que também dá para ver aí. Vocês não vão reparar, não, que tem uma mocinha, uma cachorrinha aqui na minha porta, aqui, querendo entrar, só porque eu tive que fechar a porta. Coloquei um olá aí. Oi, André, tá me vendo aí? Tá tendo áudio? Olá, agora já estou vendo a imagem, está perfeito. Olá, Dantas. Opa, apanhei um pouquinho aqui para fazer o vídeo e o áudio funcionar, mas já está funcionando aqui. Tá certo. O horário já passou agora do início, aí a gente queria ter dado oportunidade aí. Estou aguardando, era o Jailton, né? O Jailton, para lá que eu dou um toque para ele pelo WhatsApp. Pegar aqui não sei quem de vocês já teve a oportunidade de realmente ler a portaria e discutir ela numa profundidade com alguma pessoa que tem alguma visão melhor dessa portaria, como o Jailton. E essa reportagem que saiu Nós estamos na reunião aqui. Oi, tá aí? A Oi, reportagem Jailton. da Paula Gama, eu acho que foi brilhante para poder... Fala, Jailton. Oi? Está Alô? lá ligando, realmente, Já lá. estamos na reunião aqui. Mas a questão é que Tá me essa ouvindo? portaria, ela poderia Alô, tá me ouvindo? ia haver uma Alô, novidade, Jailton. uma melhoria, Tá me ouvindo? realmente não se verifica. O Já próprio estamos na reunião aqui. Senacom, a gente já vê como é inexpressiva e como ela Tá é joia. mais uma, na verdade, é o último limiar da cadeia para evitar que aconteça um recall. O Dantas, a gente vem, às vezes, discutindo isso, mostrando, falando exatamente como que toda a estrutura do judiciário, que termina nessa parte do direito do consumidor, quando a gente compreende toda a pirâmide até chegar lá no topo, que seria a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão, uma secretaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele é dentro de toda a hierarquia da estrutura, ele é a última instância onde você poderia reivindicar uma questão de uma reparação ao nível nacional, de uma aplicação de um recall. É de responsabilidade do Senacom a realização ou espontânea, ou a empresa vai ao Senacom e faz a sua autodenúncia e estabelece os critérios de como vai realizar uma campanha de recall, ou ela, como obrigação, ela tem que monitorar o mercado de consumo e evitar tanto os acidentes com vítima quanto os chamados acidentes de consumo. E quando você se depara com a portaria 618 de 2019, desde quando ela foi publicada, o Jailton vem chamando muita atenção contra o retrocesso. Primeiro, que uma portaria não pode fazer uma alteração de uma lei. E o que claramente está escrito lá, quando você vai observar, ela está fazendo uma manipulação. O Jailton está entrando lá, já apareceu. Ela está fazendo uma manipulação das informações, querendo tirar um peso, uma responsabilidade grande das empresas e colocando como se elas também tivessem uma nova forma. Vamos dar um oi aí para o Jailton aí. E assim que ele entrar, pode ter certeza, eu vou passar a palavra para o Jailton. O Jailton é que domina bastante esse assunto. E a minha parte mais técnica, como o Dantas, né, a gente tenta colaborar, dar suporte nas questões técnicas envolvendo, esclarecendo as questões técnicas para que não se utilizem, as empresas se escondam através de informações técnicas que, às vezes, ficam inteligíveis para a maioria das pessoas. E como a gente já conhece os assuntos, às vezes, a fundo, não só o problema de power shift, quanto
ou dos Fusion lá com o motor 910 e outros tantos problemas recorrentes no mercado de consumo, nós conseguimos realmente trazer... Olá, Jailton. Estava aqui sendo um bom anfitrião, recebendo as pessoas aqui até a sua chegada e fazer a apresentação formal aí. Ô, Dantas, você que é o cara mais chegado do Jailton, podia fazer uma breve apresentação do senhor Jailton, ou, Jailton, você mesmo quer fazer a sua apresentação como presidente da Anvenca, explicar já a sua trajetória? Eu acho que é melhor o Jailton mesmo se apresentar aí. Está me ouvindo, Jailton? Parece que o Jailton ainda não está nos escutando. Não está nos escutando ainda. Ou pelo menos nós não estamos escutando ele, né? Mas, dando continuidade um pouquinho aí, até o Jailton conseguir estabelecer o contato aí com a gente, tem alguém com a mãozinha aí para cima? Acho que é o Jailton. Gente, vocês vão ter... Eu vou pedir licença aqui, porque, ó, raise hand. Tá. Vamos ver se o Jailton ainda... para mim, apareceu o Jailton. Ah, já apareceu. É o Jailton que está lá com a mão levantada. Olá, Jailton. Parece que o Jailton ainda não... Está ouvindo a gente, Jailton? Está ouvindo a gente? Vou escrever lá para ele, lá no type. Lá. Isso. Parece que o Jailton não está... Ainda não está nos ouvindo. O áudio também dele nós não estamos recebendo. Se ele não desligar, às vezes, o fone de ouvido que estava no celular dele, e até pedir para ele virar a câmera do celular, vamos ver. Qualquer um dos senhores aí que quiser aproveitar a oportunidade enquanto o Jailton entra aí e fazer alguma pergunta, que já tiver alguma questão, às vezes, aí que eu e o Lantas podemos esclarecer, às vezes, que seja uma questão mais técnica, não diretamente relacionada com a portaria. Vamos ver aí, o Jailton entrando de novo. Agora não está conectando o Zoom. Eu me embanando todo com o Zoom, cada vez que é para entrar. Ainda não chegou o áudio, não. Calma, vai vir. Ainda não. Não. Alô, Jailton? Oi, agora estou te ouvindo. Estão me ouvindo bem? Agora, alto e claro. Eu vou tentar colocar o fone de ouvido para ver se melhora, tá? Tá. Agora, mas eu acho que você virar o celular na posição paisagem em vez de retrato, que fica mais cheia a tela. E você fica até mais bonito, Jailton, você acredita? Assim tá bom ou não? Vira o celular de lado. O celular no horizontal. Que? Não. Coloca o celular assim, ó. Assim? Isso, aí automaticamente já vira a câmera. Isso. Ela faz isso sozinha, não precisa preocupar, não. Ela já vai... ok. Agora sim. Então, Jailton, eu vou mutar eu, né, o Dantas também, nós todos ficar mudo e deixar só o Jailton falar, passar a palavra para o Jailton. Primeiro deixar aproveitar a oportunidade de se apresentar. André, Fique à vontade. Quem já está na sala? No momento, Dantas, Jailton, Georgette, Matheus e Cristiano. Ok. Como é o que eu falei ontem para você, né? Independente de quantas pessoas irão participar, seja 3, 4, meia dúzia ou todos, não faz diferença. Na minha opinião, né?
Sim, sim. Eu acho que a mensagem Ok? que você vai falar hoje sobre a portaria e sobre a questão bem recente, né, da reportagem da Paula, eu acho que primeiro, né, eu vou pedir, por favor, Jailton, faça sua apresentação para o pessoal que ainda não te conhece, um pouco da sua história, e até queria ter a oportunidade de estar aí também na sala, aí, se tivesse o João Bim, né, para o pessoal entender a importância de vocês no cenário nacional com a questão dos recalls compulsórios, que o pessoal parece que o pessoal só enxerga e vê números dos recalls espontâneos feitos pelas empresas, e não sabem quantos outros deixaram de ser realizados e o quanto que isso compromete a frota nacional de veículos e traz uma insegurança para o consumidor no Brasil. E um país que querendo entrar na OCDE, tratando o consumidor da forma que nós estamos sendo tratados, né? A palavra é sua. Eu vou começar. Né? Eu sou um cidadão que tive um problema, e isso por volta de 1994. Já faz algumas décadas, não? E em 1994, nós não tínhamos toda essa tecnologia que tem hoje. Fantástica tecnologia. Mas eu tenho uma leve impressão que todo esse avanço da tecnologia, a nossa sociedade, em especial o consumidor, não tem comunicação nenhuma. Quanto mais tecnologia, pior ainda. Nessa época, em 1994, não tinha nada, não se buscava documento, nada. Então, eu acredito, inclusive agora, as últimas postagens que teve aí, teve a última queixosa, né, postou uma lista enorme que eu acho que nem ela mesmo leu, nem ela se inteirou, né? E eu tenho a impressão, né, que o consumidor quer tornar-se expert na área mecânica relacionada ao pós-SIFT. Essa é a impressão que eu tenho. Em vez de deixar isso para os advogados, em especial para os assistentes técnicos, peritos, me parece que o consumidor quer fazer tudo. Né? Mas vamos voltar. Em 1994, eu tive algumas dificuldades. Em 2001, eu fundei a ANVENCA, Associação Nacional de Vítimas por Empresas Montadoras e Concessionárias Automotiva. Tive maior atenção, abri um site, né? Eu fui, inclusive, incentivado por algumas autoridades para abrir a ANVENCA. A TV Globo foi a primeira emissora no Brasil, inclusive ela cobriu a abertura da ANVENCA, porque ela já tinha passado matéria anterior, no ano de 2000. A ANVENCA já tinha sido chamado na Câmara dos Deputados, no ano de 2001, uma mega audiência pública. Olha, eu não estou subestimando os parlamentares atual, mas diante do retrocesso que nós tivemos no Código de Defesa do Consumidor e da atuação dos parlamentares, naquela época, eu posso falar, nós tínhamos parlamentares preocupados com a vida e a segurança. Tanto que, né, todos eles, até mesmo o Russomano, me pareceu muito preocupado na área do consumidor, né? Um deputado que nunca largou o osso da Comissão de Defesa do Consumidor, desde o seu primeiro mandato até os dias de hoje, com cadeira cativa, ano após ano. Até o médico, né, Luiz Ribeiro, ele proporcionou uma PL 7111 de 2002. Olha, o André e companheiros, essa PL 7111 de 2002
Se ela tivesse sido... Ela foi acatada, andou lá na Câmara, tudo mais, até o Celso Russomano participou dela. Se ela tivesse ido em frente, hoje nós teríamos não a redução de 50% do número de acidentes de trânsito no país. Nós teríamos em torno de 80% a redução de acidentes. Eu não sei se eu estou sendo bastante claro na minha explanação, não, mas vocês vão entender que eu quero reportar, né, tudo que foi discutido no ano de 2002, que eu acordei as nossas autoridades. Eu acordei, não, eles mesmos acordaram isso, né, através da Fundação Procon, através da mídia, através da TV Globo. Ô Jailton, a sua trajetória... Olha só, tudo isso vem bater de encontro com essa matéria da Paula. Sim. Essa mega matéria da Paula, né? Eu, ao ler os 2 tópicos dessa matéria, da Paula Gama, eu imediatamente já liguei para ela, agradecendo ela, porque no Dia do Consumidor, dia 15 de março, ela deu um presente a todos nós, consumidores, sem ler toda a matéria. Passei, inclusive, imediatamente para você, André, e já sugerindo essa reunião de hoje. Tá? Você me permite uma partezinha de 20 segundos, Jailton? Eu não entendi. Só uma parte. A sua trajetória é tão longa que eu acho que, tipo assim, você contar toda a história e tudo, eu acho que, tipo assim, se você resumisse para as pessoas entenderem que você é uma das poucas pessoas que já conseguiu, através da sua atuação pessoal, junto com o engenheiro João Bim, conseguirem o recall compulsório no Brasil, ou seja, obrigar que o Senacom reconhecesse que havia um acidente que causava lesões, tá? Mas só também fazendo a parte, não é só acidente que causa lesões que dá direito a recall, o acidente de consumo que é igual prejuízo. Depois eu acho que o Manuel Menezes podia... Depois eu já entendi onde você quer chegar, André. É para as pessoas saberem que existe a possibilidade e que existe uma pessoa nesse grupo, que é o Jailton, que entende há mais de 2 décadas sobre a estrutura que foi instituída e que hoje está em operação no Senacom para evitar que as empresas sejam responsabilizadas e elas realizem o que é de dever do Estado obrigar as empresas a fazer. Olha, você acabou de falar uma palavra aí, né? Responsabilizar as empresas. Olha, André, você me desculpa, mas eu não vou concordar com o colega, não. Eu acho que a responsabilidade é dos órgãos de defesa do consumidor, é do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tá? Realmente, tá? Eu, o João Bim, nós somos responsáveis por vários recalls compulsórios no Brasil. E não dependemos, nunca dependi de grupo, nunca dependi de consumidor. Interagindo somente com os órgãos de defesa do consumidor, tá? Com a ajuda da imprensa também, né? A Cleide da Silva, do Estadão, nos ajudou bastante. Nós somos responsáveis pelo recall do cinto de segurança do Corsa, inclusive foi aberto um inquérito, é o que está faltando no caso do PaySafety, o inquérito, né? Quem iniciou esse inquérito foi um promotor de Minas Gerais, José Francisco Lins do Rego, que acabou sendo assassinado aí defendendo o consumidor. E eu acabei carregando esse processo nas costas. Depois veio o do Fox decepando os dedos, né? Que na época o Gustavo Funada, nós fazemos chegar uma comunicação ao presidente Lula e tomou informação. Esse processo administrativo na Senacom, ele já ia ser arquivado,
caso a Anvenca não tivesse encaminhado um laudo, né? Foi aí que desencadeou o recall do Fox decepando os dedos. Depois me apareceu o João Bim, né? Fizemos um excelente trabalho com relação ao Fiat Estilo soltando as rodas, né? Mas vamos voltar agora no pós-CIFT, vamos voltar agora na matéria da Paula, que é o objetivo da reunião de hoje, né? Que é o tema da reunião de hoje, né? 770 mil carros foram... Olha, vamos deixar de lado esses 770 mil, que eu acredito que não é esse número, não. Que não é esse número de 770 mil. Deve ultrapassar os 4, 5 milhões de veículos. Mas a questão não são os números. Os números mais importantes são que a Paula, inclusive, eu perguntei para a Paula, mas de onde você tirou essas informações que menos de 2% atende às campanhas de recall? Ela me informou da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça. Aí eu questionei ela. Perguntei, Paula, eu não estou desmerecendo assessorias de imprensa nenhuma, porque você já faz parte da imprensa, né? Paula, quem é que entende de percentual? É a equipe técnica ou é uma assessoria de imprensa? Ela me informou, são os técnicos, né, Jailton? Exatamente. Porque eu tenho nos meus arquivos aqui, o André, Vai escutar. Inclusive ameaça da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça. Obviamente que isso veio de ordem da Senacom, porque depois de um debate em Brasília, na TV Câmara, após esse debate, que foi a minha pessoa, o diretor da Senacom, vários consumidores de Brasília também participaram dessa matéria, inclusive já passei no grupo, ninguém fala nada, ninguém se intera, fica pensando só no pós-CIFT, né? Aonde depois, no outro dia, né, a TV Câmara recebeu uma ameaça velada do Ministério da Justiça, né? Mas vamos voltar à matéria da Paula agora. Vamos voltar à matéria da Paula. Aqui fala de 2,2%. Você pode ir mudando aí, viu, André? Eu estou no momento. A baixa adesão. A baixa adesão. Bom, eu já tenho matéria aí, ó, em grande, que hoje eu não concedo matéria para nenhuma rede de televisão, nenhum jornal mais, tá? Eu estou selecionando aqui a tela, porque eu posso compartilhar a tela. Ok. Precisa até falar aí se está ficando legal, porque... Eu nem estou vendo, eu só estou acompanhando o meu raciocínio aqui e a matéria da Paula. Você vai falando à vontade aí, que eu vou só passando aqui, para o pessoal saber o que é que nós estamos nos referindo, que é essa matéria dela. Tudo que eu estou revelando para vocês, você sabe que eu estou trazendo um grande problema para mim. Eu tenho que provar tudo que eu estou falando, perfeito ou não? Sim. Tudo que eu estou falando, eu tenho que provar. Então, eu estou caçando chifre na cabeça de cavalo, né? Aqui fala de baixa adesão. Já soltei grandes matérias aí que 80% da frota está comprometida por defeito de fabricação, vícios ocultos, falha de projeto, mão de obra não qualificada e baixo percentual de atendimento às campanhas de recall. Que nos casos do recall verdadeiro, é exatamente esses números aqui. Quer dizer, alguns atendem 10%, 15%, 20%, tá? Mas um pelo outro não ultrapassa de 2%. Mas, agora é estranho. Jailton, oi. Você lembra que você falou que ia focar na questão da portaria para explicar? Calma, mas já vou entrar. Não, o raciocínio é justamente para entrar na portaria, né? Porque antes da portaria, nós tínhamos, como eu falei agora, de 12%, 15%, 20% era o percentual da própria Secretaria Nacional do Consumidor. E, para minha surpresa, né, após a portaria, que é a portaria de
de 2019, né? Então, 2020 já era para a gente ter em torno de 40 adesão, né? E, no entanto, aí, no ano de 2002, Na verdade, é regredindo. Né, a Paula tirou da secretaria, que é 2%. Isso me chamou muita atenção, que imediatamente entrei em contato com ela. Né? Aí fala do regulamento 1990, o Defesa do Consumidor, esse é o Código de Defesa do Consumidor, né? Os chamamentos, aí depois os dados da assunto de segurança pública, o Boletim do Consumidor, tá? É tudo coisas importantes, né? Mas é coisa importante não para falar aí numa live, né? Essas coisas têm que ser tratado com quem tem a caneta. Os números revelam o crescimento das campanhas, né? De campanhas de recall. Vamos colocar das montadoras, né? Tem anos aí que, quando tem um pouco de pressão e os trabalhos da Anvenca, do João Bim e alguns consumidores, esses números aumentam. E tem outro ano que a gente dá uma folga, os números abaixam, né? 80 no ano, outro ano 120, outro ano 150, depois cai para 50. É uma folguinha que a gente dá para elas, acaba relaxando. Né? Depois a busca do recall, né? Dados do recall e meio de transporte, aí dá alguns números. Nós vamos entrar numa parte importante, viu? Muito importante agora. Tem um vídeo que eu acabei de ver agora, esse vídeo, muito interessante. Eu acho que o negócio é eu levar as coisas na brincadeira, né? Amiguinho, olha, amiguinho, o recall aí, olha aí. Eu acho que sou muito sério, eu tenho que relaxar um pouco. Eu estou aprendendo, viu? Eu estou aprendendo, essa matéria é legal. Estou aprendendo com essa matéria, estou aprendendo com todos os queixosos do pós-CIFT. Tenho aprendido muito, muito, muito. Mas nós vamos chegar aonde eu queria e provoquei essa reunião. Segundo o departamento, 4/2020, para e para lá, seguro, vamos mais embaixo, a Senacom tem buscado formas para tornar o recall mais efetivo. Eu passei esses dias aí Jailton, um debate no Ministério... compartilhar ao mesmo tempo uma tela. Se você me falar qual parágrafo aonde você está, eu consigo colocar aqui para ficar... Eu estou aqui, a Senacom tem buscado formas para tornar o recall mais efetivo. Isso está no artigo 3º, qual parágrafo? Na matéria da Paula. Na matéria da Paula. Da Paula, então tá. Só estou na matéria da Paula. Tá. A matéria da Paula tem tudo. A matéria da Paula é excepcional. Não precisamos falar mais nada. Tá. Né? Tá? A Senacom tem buscado formas para tornar o recall mais efetivo. Eu passei esses dias aí um link, um debate, a efetividade do recall no Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Estadual, Federal, Senacom, onde eu tive presente. E eu sou o único no Brasil, a não ser o Ministério Público, que tem um vídeo de todo esse debate. Foi em 2013, se me faz a memória. Tem dados importantes. Eu lamento muito, mas eu, quando peguei o microfone, lá nesse debate, dentro do Ministério Público, eu classifiquei a Senacom como um balcão de negócio na frente de todas as autoridades. E você não saiu preso de lá, não? De jeito nenhum. Por que preso? Você tem medo, você, Jailton? Quem fala a verdade não tem. Entendeu? Tá comigo. Está comigo e tem algumas outras fontes aí que tem todinha esse debate dentro do Ministério Público Federal em São Paulo, hein? Ô, Jailton, você podia deixar o celular um pouco mais distante do rosto? Pessoal, estou vendo um queixo seu aí, Jailton. Você é bonitinho de óculos, Jailton. Não, mas o importante é o que eu estou revelando aqui. Sim. Porque a gente não vive para sempre, não, viu, André? A gente não vive para sempre, não. Continua, só. Desculpa te ter cortado, só para poder a imagem ficar melhor aí. Tá.
Então, a Senacom tem buscado formas para tornar realidade, né, a comunicação aos consumidores. Aí vai falar da OCDE. Eu sou o único no Brasil que fez um trabalho junto ao CDE, junto ao PCN, que é o que representa o CDE aqui no Brasil. Lindo material, viu? É por isso que eu sempre chamo vocês para uma conferência, um encontro nacional dos queixosos. Vocês têm muito que aprender. Vocês me desculpem a colocação, tá? Vocês têm muito que aprender ainda. Vamos voltar aqui à Senacom. E ela tem buscado, tanto que ela promoveu a portaria 618/2019. Com quem ela promoveu essa portaria 619? Tudo indica, isso tem prova para isso, junto ao Tosini Freire. Que é o principal escritório de advocacia que defende as principais montadoras. Você, André, tem dúvida disso ou não? Não tenho, não. Não tem. Bom, Não, então não sou eu. O documento ficou explícito, que foram eles que Ok. formularam o documento para eles. Isso aí vem do Luciano Tim, que é o secretário anterior, né? Do Sérgio Moro, né? E tem mais algumas autoridades aí, fortes autoridades no Brasil, que eu acredito que houve uma facilidade. Eu não acredito que eles saibam da gravidade. Né? Para vestir uma portaria que traria algum benefício, alguma melhoria para o sistema, na verdade, está um grande retrocesso, não é isso, Gelton? Ô, André, deixa quem quiser depois que vai procurar essa portaria. Vamos manter eu vou sugerir para manter a matéria da Paula. Tá, tudo bem. Entendeu? Aí quem quiser vai buscar. Larga de ser preguiçosos também. Todo mundo quer só informação no grupo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Mas ninguém quer marcar um encontro nacional que seja em Minas, que seja em São Paulo, que seja na Senacom. A gente tenta ser... Vamos esperar marcar um encontro no além? Vamos marcar um encontro no além? Quando nós chegarmos lá no além, nós vamos se encontrar os consumidores? É isso? Bom, aí fala da OCDE, já expliquei a portaria, porque eu sempre venho falando, André, não é de hoje, vamos fazer uma reunião só para falar da portaria. Agora, nem precisa, com essa matéria da Paula, a portaria já tornou insignificante. Ela transpareceu que todo o movimento que o Senacom faz há anos chegou a resultar no que eu acho que o Senacom queria, que era praticamente extinguir o recall no Brasil, não tem, né? Mas já era. Eu já esperava essa baixa, mais ainda essa baixa da efetividade. Não esperava que fosse somente 2%. Não. Pensei que ia chegar nos 5%, entendeu? Mas 2%, eu acho, olha, fantástica. Né? Aí vamos mais embaixo, o que mais importante, negligência do consumidor. Essa parte é importante. Não. Vou botar lá aquele trecho. Negligência do consumidor. Né? A Paula, falar nisso, eu até mandei no WhatsApp da Paula essa reunião de hoje, porque ela parece que está fazendo parte do grupo, né? Desde a primeira matéria, parece que a Paula... Eu já sabia da primeira matéria que ela ia tomar gosto por o assunto, tanto que saiu essa mega matéria. Normalmente, as pessoas que se enveredam nessa história do recall, as empresas, a mídia, fica muito rica com isso, né? Elas, de repente, param de agir e são, assim, agraciadas com algumas coisas, assim, surpreendentes na face da Terra, né? Já sabe. Rica você fala monetariamente, ô André? Ganha. Não, mas
Mas isso vamos deixar de lado. Não vamos falar de monetariamente. Vamos falar de riqueza espiritualmente. Eu sou rico espiritualmente. Isso, meu sono é dos anjos, tranquilo. Até agora, né? Não, mas até agora. De outra coisa, não é de você, não. Fala, Miguel. As empresas Beleza, Jailton? Tudo bem, Miguel? Olha, tudo bem. Olha, e você? Nisso, eu ajudei muito o Miguel, nós já discutimos também algumas vezes. Eu sou assim mesmo, tá? Eu tiver de falar, eu falo mesmo. Eu estou brincando, Jailton. É que tem uma história de uma empresa muito importante da mídia e que conseguiu se equipar de estúdios de televisão moderníssimos e, de uma forma ou de outra, ela atacava o... Mas isso, meu caro, isso, o Boninho. É, Boninho. Para isso precisa quem tem a caneta, tá bom? Para quem interessa politicamente o assunto, tá bom? Não, isso eu não vou me arriscar, não. Isso eu não vou me arriscar agora. Não é um assunto para se arriscar numa live, né? Mas vamos voltar ao consultor aqui, né? A Paula pegou um consultor bom, né? O Cássio, eu pedi para a Paula convidar ele, inclusive, nessa live de hoje. Eu gostaria de conhecer ele. Sim. Cássio Pagliani, da Briggs Consultoria, que já passou por diversas montadoras. Esse cara deve conhecer muito. O consumidor não está muito preocupado. Não, imagina. De levar o veículo. Generalizar qualquer assunto, em qualquer época, em qualquer país, já pecou. Só está em generalizar que o consumidor é negligente. Então, mas vamos continuar aqui. Há casos que a montadora oferece brinde. Será que ele conhece a história da empresa que está oferecendo brinde? Ela está oferecendo brinde em 2020, de um vício que ela já sabia 2 décadas atrás. Perfeito. Brinde. Dando canetinha, pendrive, o que elas estão dando? Gasolina. Gasolina. Gasolina está cara. Está cara a gasolina. Eu acho que é por isso. Voucher de R$500 de combustível. Exatamente. Mas só depois que houve uma vítima lá no Recife, né? Vamos lá, uma vítima comprovada que eles agora não conseguem mais falar. Não, comprovada uma ova. Comprovada uma ova. A filha dele estava do lado. Sim. Ela presenciou a facada. Sim. Ela presenciou. Se ela não tivesse do lado dele, meu caro, seria mais um que ia passar em branco. Ia ser o mais igual você brinca, mais um morto. Eu conheço todo o processo. Processo, não houve processo. Houve um acordo de 30 milhões só. Sim. Eu acho que não foi menos de 30 milhões. Né? Aí fica todo mundo preocupado com pós-shift. Pessoal, eu não estou preocupado com pós-shift. Já falei desde a primeira reunião, segunda, terceira, quarta, essa aqui já é a 5ª reunião. A bala de prata está guardada, só depende de vocês, consumidores. E o Encontro Nacional, e quem tem a caneta. Eu não vou soltar material em grupo, não vou tirar, como fala o André Dantas, a espada, né, André? Ela perde força, André? O antigo de samurai. Exato. A espada Ninja solitário. Então, vou continuar aqui, né? Pagamento explica o interesse da manutenção, além de chamada, para ter ideia, 3 anos. Olha, se fosse o André Bier, se fosse outras grandes celebridades que eu conheço há mais de 2 décadas da indústria automotiva, eu até relevava.
mas não deu para engolir, não. Mas quem sabe eu posso, ou ele me convencer, eu acho que eu tenho material para convencer ele em 5 minutos, não preciso mais do que 5 minutos, com esse consultor, para convencer do crime corporativo em torno dos recalls. Mas vamos lá, o Jailton, quem é o responsável, em última instância, pela decretação a nível nacional de um recall? Não sou eu, viu? Isso eu posso te garantir. É a Senacom? Existe algum... Mas criou o Código de Defesa do Consumidor, criou o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Certo. Está na lei, é ele que rege, é o Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor. Faz parte da Que Secretaria. rege, é o que coordena todo o... Ô, Dantas, dá uma palhinha para o pessoal aí da recente 2 reuniões que nós tivemos com a Senacom. Isso Qual daí, foi a pauta? Justamente nós nos reunimos para com a Senacom, eu e o Jailton, né? A primeira reunião foi um chamado para relacionar problemas de perícia com problemas de relação de consumo. Fragilidade nas perícias no Brasil. Fragilidades das perícias. Pode ser um copo comum também, se tiver ali, pode ser qualquer copo. Como? Não, pode continuar. Então, nós estávamos discutindo a questão de fragilidade. Saiu o assunto de Power Shift e, inclusive, por exemplo, eu estava comentando com eles de um problema grave, que é o seguinte: nós não temos um sistema nacional em que, por exemplo, eu dei um exemplo de um caso que eu tenho aqui. O rapaz com uma moto da Yamaha, que ele foi frear a moto no rodoanel, teve uma falha mecânica na pinça, né, da pinça de freio dianteiro, e derrubou ele. Ele foi acordar depois de 4 meses no hospital. Nossa, André, desculpa eu cortar você, mas vamos direto. A empresa pediu também sigilo nesse processo para o juiz. É um caso individual que a empresa, isso mesmo, André, que a empresa já solicitou sigilo. Não, mais esquisito, foi solicitada uma segunda perícia. Então, André, eu acho que já podemos passar para a segunda reunião com a Senacom, que foi a pedido da própria Senacom, não? Ah, sim. Não, mas antes deixa eu só terminar o raciocínio que eu ia contar. Termina. Porque eu cheguei lá e nós falamos o seguinte: nós não temos um sistema nacional que, quando eu faço uma perícia deste tipo, desta natureza, né, se possa fazer uma investigação proativa para ver se existe defeito nessa peça e em outros casos parecidos, do mesmo lote, porque era um problema de material da pinça. Se eu vi sincero. O que nos foi falado nessa reunião? O problema que nós temos, isso você tem que mandar para a gente o processo para que nós possamos investigar. E aí isso se junta depois a um comentário feito na segunda reunião, eu não lembro exatamente o que foi que nós apertamos, e nos foi falado o seguinte: mas a Senacom não tem um grupo de investigação. Nós repassamos isso para o Denatran, na época era Denatran, não era Senatran ainda. Né? Então, quer dizer, aí falamos com o Denatran está desenvolvendo um sistema dele, nos chamou para uma reunião por causa disso, tal, para um sistema de estatística que eles estão montando de acidentes. Falei o seguinte: legal, mas nós precisamos saber, por exemplo, marca, tipo de acidente e tal. Aí o pessoal do Denatran: não, nós não vamos
nossa base de dados é unificada. Vai dar o defeito por carro, mas não vai ter a classificação por carro. Eu falo, como é que eu vou saber a deficiência, se existe uma deficiência em um carro, se eu não tenho designado o modelo e marca do carro? Perfeito. Né? Então, quer dizer, é uma estatística completamente inútil para localizar defeitos de carros. Não, se eles estão estruturando realmente para investigar e ter números, ter valores, ter dados técnicos para poder filtrar a frota e identificar. A gente sabe claramente que tem 3 vezes mais acidentes nos carros com câmbio power shift do que o mesmo modelo que tem o câmbio mecânico. E isso falou que já foi investigado lá dentro mesmo da Polícia Rodoviária Federal, só que eles, de todo jeito, a gente sabe dos fatos, mas a gente não consegue os documentos, porque eles colocam tudo em sigilo. Ou seja, às vezes foge daquele núcleo ali que quer proteger ou deixar de informar a informação, ela vai a público, mas como provar se o sistema está estruturado de uma forma a evitar que essas informações que deveriam ser de domínio público e poderiam comprovar a existência dos vícios, dos problemas todos, eles são, de uma forma ou de outra, colocados sob sigilo para que para que protejam as empresas, né? Eles não estão protegendo o consumidor, estão protegendo só as empresas. Nós vemos muita proteção. Só um parênteses, Jair. A gente já fala da segunda reunião com a Senacom. Eu acabei de pegar um caso aqui de uma terapeuta que ela sofreu um engavetamento na rodovia Bandeirantes com um Honda HR-V novo. O carro tinha menos de 6 meses de uso. Né? O carro sofreu danos nas 2 pontas de longarina, sofreu dano em coluna traseira, assoalho e tudo mais. Existe no boletim de ocorrência do carro, né? Existe aquele recurso da resolução que agora é a 810 de 2020, né? E é ele que classifica os carros em danos de pequena, média e grande monta. E no caso dela, o carro dela esbagaçou, o carro da frente, que era um Mobi, deu perda total, todos os carros constam como se não tivesse dano nenhum. E isso, eu falei para ela, é proteção que os guardas da rodovia têm para não sujar o registro do veículo para as seguradoras tirarem vantagem disso. E isso são dados que são viciados, dos quais nós poderíamos tirar dados de acidentes e eles são inviabilizados por esse tipo de coisa. Mas também esses agentes públicos do trânsito, seja da Polícia Rodoviária, por melhor treinamento que eles tenham, eles não têm capacidade técnica de fazer uma análise técnica de uma estrutura, que nem sempre as deformações são visíveis e fáceis de serem vistas. Mas tem coisa que é tão absurda, igual você está falando. Eu brinco aqui, eu falo que o carro parece que foi aquele carro que participou das filmagens do Jurassic Park, que o dinossauro lá pulou, sapateou, mordeu, jogou o carro para tudo quanto é lado, e na hora que você olha lá as fotos do carro, o carro todo mastigado, e o carro não foi enquadrado como grande monta, né? Eu já vi carro que foi classificado pequena monta. André, me dê um gancho. André, me dê um gancho aqui, depois você já entra na segunda reunião, porque a primeira reunião com a Senacom, ela informou que fragilidade na perícias é problema dos estados, que nós deveríamos entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública dos estados. Sim. Mas quem é o guardião do Código de Defesa do Consumidor? É a Senacom, nós temos que tratar com a Senacom. E é ela que tem que chamar as secretarias dos estados. Cabe a ela que chamar, não a nós. Né? Mas eu vou pegar um gancho aí, que eu não vou nem falar quem é, mas entrou um bombeiro, inclusive ele me colocou que é bombeiro, um queixoso no nosso grupo. Ele entrou, aí ele conversando sobre a reunião de hoje,
ele perguntou para mim, Jailton, mas o que tem a ver a matéria da Paula Gama com o recall do pós-CIFT? Falei para ele, tudo. Aí eu perguntei para ele, 99,9% dos bombeiros sequer sabe o significado da palavra recall. E ele, exatamente. Não vou falar quem é, foi agora à tarde. André, sua fala, pode continuar. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido, lembrando que nós estipulamos o tempo dessa reunião para não ficar muito extensa, nós acabamos daqui a 9 minutos, se puder ser mais objetivo aí, a gente não... Depois a gente remarca uma outra reunião, mas nós temos aí 9 minutos. Eu por mim já acabamos a matéria da pausa. Na segunda reunião, acho que você tem uma memória melhor da segunda reunião do que eu. Faz um tempo que não... Acidentes de consumo. Aí foi pedida pela própria Senacom. Senacom Essa segunda reunião foi pedida pela Senacom. Então, para encerrar a minha fala, não vai tornar realidade o recall no Brasil se nós, queixosos, não fizermos uma reunião pessoal, um debate pessoalmente, para que vocês possam colocar as mãos nesta documentação relacionada ao pós-CIFT. É possível solicitar formalmente, às vezes até o Manuel, aí, como advogado, pode esclarecer isso, a gente criar uma comissão, fazer um documento, um ofício, e solicitar uma audiência pública junto ao Senacom, porque as experiências passadas, quando eu descobri a maracutaia que estava por trás do problema do power shift do carro da minha esposa, foi através de eu investigando o que tinha acontecido nas audiências públicas, que tinha acontecido em Minas Gerais e em São Paulo, né? No estado mesmo. André, queixosos aqui, todos eles foram contactados. André, só cortando você, você sabe da história, Jailton. Só uma coisa. Eu acredito que ninguém... Não, veja bem, só te alertando, eu acho que não se pede audiência pública com a Senacom, se pede uma agenda, qualquer um cidadão, qualquer um advogado, você tem que pedir uma agenda para com a Senacom. Audiências públicas são Ministério Público, ao meu entendimento, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, PROCON e Câmara dos Deputados. Não existe como a gente solicitar uma reunião para a gente apresentar uma pauta. Uma agenda, sim. Uma agenda. Mano, gente, às vezes. Aí, agora, Jailton, aproveitando, então, eu queria até dar a palavra, eu estou vendo lá que o Manuel está balançando bem a cabeça lá, pedir para ele abrir o microfone dele, e que o Manuel é muito assertivo nas orientações que ele vem fazendo lá para as pessoas no grupo. Eu queria pedir a palavrinha dele, porque como o Manuel também já escutou essa história, eu entrei nessa porque eu descobri que dos 40 queixosos, quando eu fiz contato das informações que tinham lá na própria ata da audiência pública que teve aqui em Minas e em São Paulo, eu tentei localizar essas pessoas através do que é informação em mídias sociais, tipo assim, tinha nome, profissão, alguns dados assim, e eu cruzando essas informações, eu consegui o telefone de algumas delas. Algumas delas, quando eu ligava, perguntava se eu era repórter. É a tal da bateria da minha máquina aqui? Só um instante. Aí, nessas histórias de eu fazer a pergunta lá, alguns desligaram o telefone na minha cara, mas de todos, 2 conversaram bem claramente comigo, me explicaram bem o que eu... E tinha um que era muito esclarecido, até juridicamente, e me contou que tudo ali, até que ele assinou um documento que era ilegal, que era um acordo que tinha uma cláusula que era defeso às partes fazerem comunicação e publicidade sobre o que estava ocorrendo. Como envolvia saúde, segurança e um direito maior, não só na questão
do vício, Você estava fazendo o que, minha gaveta? acidente, mas a gente estava tratando, na verdade, de um fato que eles tentaram de todo jeito dar um ar de simplicidade o tempo todo. Não sei se vocês assistiram os vídeos de hoje, que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu andando num carro Power Shift hoje, e o carro apresenta, sim, sinais claros que tem um defeito na transmissão, mas se eu entrar com o scanner lá e for ler o carro não demonstra ter problema nenhum. O sistema da Ford hoje todo, até vamos falar, o TCM, o computador de bordo, está programado para esconder os códigos de erro, esconder as falhas, para que as pessoas não tenham evidência sobre o problema. Mas o problema maior que eu acho é o seguinte: o Ministério Público, tanto de São Paulo quanto de Minas, sabe dos queixosos que fizeram as reclamações lá, sabe por que todos eles se retiraram as reclamações que tinham. Porque todos eles foram contactados pelo um grupo de advogados da Ford e fizeram acordos individuais acordos individuais com cláusula de confidencialidade, para poder retirarem a queixa e eles foram indenizados. Então, eu mato aquele grupo de pessoas que se reuniram, que criaram um movimento, que tem mais informação, que se articularam para ir no Ministério Público, ou seja, procurar uma audiência pública. Houve audiência pública, você conhece, você sabe a história do Amaury Artimos da Mata, e, de repente, todos esses queixosos que tinham uma articulação melhor, eles calaram-se. Ou seja, passa-se o tempo, situações que estão no Senacom desde 2016 estão em fase de instrução até hoje, né, Jailton? De 2016 a 2022, em instrução. Mas eu queria passar a palavra ao Manuel. Ô, Manuel, por favor, faz aí uma parte, conta um resumindo assim, da sua atuação, como é que você entrou nessa história do Power Shift e como é que está sendo a sua experiência com toda essa bagagem que você já traz aí da advocacia aí e que já está tendo vários, vamos falar, vitórias para os consumidores. Boa noite aí, pessoal. Então, várias vitórias, entre aspas, né? Vitórias ali no papel, até o momento, algumas, enfim, porque a Ford, ela tem, como vou dizer, criado obstáculos para os cumprimentos das liminares, né? Não tem sido algo tão simples assim, mas falando da minha história, né? Eu tive um Ford Focus em 2015, começou a falhar muito o câmbio, enfim, daí acabei fazendo minha ação, tive sucesso num acordo que não sabia na época que se tratava, enfim, daí comecei a fazer uma aqui, outra ali, até que eu entrei no grupo no ano passado, a pedido de um cliente daqui de Florianópolis, e comecei a ver ali que tinha muita gente perdida, mas muita gente perdida, precisando de orientação. E assim, o que eu falo com os juízes, quando eu vou falar mesmo com eles, eu falo simplesmente que a Ford, ela alocou o risco no consumidor. Ela não trouxe o risco para si de promover um recall. O risco financeiro, ela não quis para ela passou para o consumidor procurar a justiça. E quando o consumidor ele procura a justiça, para conseguir uma liminar não é algo tão simples. Ele já deixou muita coisa passar. Ele não juntou a documentação de forma correta, ele não pegou os documentos, não guardou, não filmou os fatos, não fez nada. Então, fica mais difícil para conseguir a liminar. E a Ford conta com isso. É um mecanismo que ela utilizou no Brasil e que tem funcionado para ela. De 120 mil veículos que tem nas listas lá nos programas de extensão de garantia, se 1.000 entraram na justiça, olha, foi muito. Acho que não teve 1.000 ações na justiça. E dessas 1.000, se tiveram sucesso, não sei se tiveram, tá? Muito poucas. Mas uma coisa que eu estou vendo é que a partir da decisão do processo do José Miguel, tá? Do agravo do José Miguel, que foi julgado procedente. Para a gente, Miguel. Oi. Oi, André. Conhecer? Esse é o Miguel, que é uma vítima da Ford, né? Enfim, e a partir desse momento, quando ele teve o agravo dele julgado procedente, em que o desembargador lá, Adilson de Araújo, da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele percebeu que não adianta tu ter um carro, eles te darem os consertos de graça, mas tu ficar na mão. No caso do Miguel, foram 5 trocas de peças de todo o câmbio durante 2 anos. Ele falou, esse cara não está tendo usufruto pleno do carro.
Quando se compra um carro, tu compra para usufruir. Então, a gente começou a perceber que a partir dessa decisão, desse acórdão, né, as pessoas que estão com este problema de idas e vindas na concessionária estão começando a ganhar as liminares. Por quê? Com base nesse julgado do Miguel, tá? Que virou jurisprudência. Por quê? Eles entendem, os juízes estão entendendo que, de fato, tu fica num vai e vem de concessionária 5 vezes em 6 meses. Não está certo. Ford está te enganando. Então, essas pessoas elas têm tido até mais sucesso do que as pessoas que, por exemplo, o veículo estragou a primeira vez. Isso é um problema. Por quê? Já não é o primeiro proprietário. Por mais que o veículo tenha uma baixa quilometragem, ele não consegue achar o histórico do veículo. Então, ele não consegue, assim, às vezes, comprovar para conseguir uma liminar dizendo, esse veículo vem dando problema. Não, ele está ali com o abacaxi que apareceu, tem uma conta alta, mas ele não consegue, às vezes, dizer assim, não, esse veículo representa. Mas alguns juízes a gente tem feito... uma partezinha aí muito interessante, Manuel, mas de vez em quando os advogados da Ford dão as manotas, eles mesmos na defesa lá na hora de fazer a parte deles, eles entregam o ouro. Outro dia a gente não tinha o histórico de um carro, sabia do último problema, o cara foi citar que o carro já tinha passado no passado pelo marco em 2018. Né? Ou seja, isso aí mostrando que não foi corrigido. Eles dão essas... outra coisa que é engraçado é que eu tenho um caso no Rio de Janeiro em que ele já é aquele modelo que dizem que o câmbio é melhorado. Não é mais... O tal do Rio, é o DPS 6, né? O que é o famoso Power Shift. E eles aí dizem que não, aquele veículo ele passou por esse refinamento e os outros não. Ou seja, tu pega aquela contestação e juntou aqui, a própria Ford está reconhecendo que os veículos anteriores a 2018 não vale nada. Então, assim, muitos juízes, assim, é muito importante falar com eles, porque eles não têm consciência disso. Eu falo assim, digo na lata deles assim, basta tu digitar Power Shift no Google que tu vai ver o calvário, não vai ver elogios ao câmbio, tu vai ver os proprietários passando calvário, isso já é uma probabilidade de direito alegada. Os próprios programas de garantia, eles estão, depois que a gente fala com eles, eles têm consciência de que aquilo ali, eles poderiam ter feito recall e não fizeram. Sim. Entendeu? Então, é o reconhecimento de que aquele carro vai... Recall. Aquilo vai falhar. E outra coisa que a gente também está explicando, e que isso a gente quer pegar no calcanhar da Ford e massacrar ela, assim, não é massacrar no sentido de, enfim, de deixar ela numa posição muito desconfortável, é fazer uma ponderação. Quando a gente pede... há um tempo atrás, no ano passado, assim, uns 6, 7 meses atrás, a gente não estava pedindo o valor do veículo zero. Tá? Por quê? Porque a gente tinha um entendimento de que a gente não conseguia ter um argumento jurídico que justificasse pedir o valor do veículo zero quando o Código de Defesa do Consumidor falava o valor pago. Só que agora a gente tem uma saída, que eu falo aqui que ela é muito boa. Qual é a saída? Quando a gente comprova que a Ford trouxe para o Brasil um veículo com vício no câmbio Power Shift, que ela já conhecia esse vício, quando ela botou a venda, ela já fez um negócio com a boa-fé quebrada. Ela quebrou a boa-fé ao botar um veículo com defeito em circulação. Ou seja, o que ela ganhar desse veículo é considerado enriquecimento ilícito. Vamos lá. Isso é um enriquecimento ilícito. Ela está enriquecendo de forma ilícita. O enriquecimento ilícito é diferente do enriquecimento sem causa. Por quê? Às vezes, muitos juízes, eles podem dizer o quê? Que quando a pessoa ela é o terceiro dono do veículo, ela paga, sei lá, 50 mil pelo veículo e está pedindo valor zero de 100 mil, essa pessoa está enriquecendo sem causa. Então, há de ser feita uma ponderação. O que é pior? O enriquecimento sem causa ou o enriquecimento ilícito? O enriquecimento sem causa, em tese, ele não há uma quebra de boa-fé, não há o cometimento de um ato ilícito, enquanto o enriquecimento ilícito, que é vedado no nosso ordenamento, ele partiu de um ato ilícito, no caso a Ford, ela já sabia que tinha defeito de projeto e botou. Então, isso é uma discussão que dá para levar até os tribunais superiores. Por quê? Porque a gente não está discutindo prova, a gente está discutindo direito. Manuel, nunca esquecendo que, por exemplo, como no caso do que aconteceu com o cara da
esposa, a Ford recomprou o carro dela e repassou para uma empresa de leilão e voltou o carro para o mercado. Sim, então a Ford ela tem interesse no acordo, André. Por quê? Porque se o carro vai para a sentença, ocorre o trânsito em julgado da sentença, é declarado que aquele carro possui um vício redibitório. Se é declarado por sentença, esse carro não pode voltar a circular. Esse carro tem que ser dado baixa, ali no número de chassi dele, enfim, esse carro jamais poderá voltar a circular. Então, a Ford, assim, ela busca fazer os acordos. Por quê? Porque ela tem o interesse em utilizar o dinheiro desse veículo, ela vai vendê-la para pagar o acordo, enfim, ela bota mais uma outra pessoa, mais um desavisado, um desinformado. Vai passar isso aí. A brigar e talvez vai comprar o carro num leilão, onde no leilão vão falar para ela que ele não tem direito nenhum à garantia. Não tem, e já teve gente aí, mas tem. Sim, por mais que ela tenha comprado, tem. Ela acha que não tem, mas tem. A pessoa pode achar. Estamos falando de uma garantia. É a mesma coisa que o André Dantas falou. As empresas já pedem sigilo. Essas coisas que é vício em série, as empresas já pedem, como o Dantas falou. Agora, o Miguel aí, ele não é só vítima da Ford, não. Ele é vítima do russomano também. Ele ficou um tempo no Procon, né? Ele penou lá no Procon também, não penou? Penei. Eu lembro dele. O Procon virou um balcão de negócio da Ford. Não foi isso? Então, ofereceram um acordo para ele lá no Procon, salvo engano. Chegou lá de cara e falou, não, nós conseguimos para você a recompra do seu carro pelo valor da tabela FIP, não foi isso? Da tabela FIP, foi. Da tabela FIP da época, eu lembro. Mas, enfim, essa questão aí, ele vira um balcão de negócio, né? Só que o Miguel agora, ele está numa situação em que a Ford não cumpre a liminar. A Ford está sem cumprir a liminar do Miguel desde o dia 6 de janeiro. Tá? Mas não é só ele, não. Tem outro também. 6 de março. E outra, R$1.000 de multa diária. Então, assim... É uma liminar do juiz de primeira instância? Não, o desembargador, ele reformou uma decisão que tinha negado a liminar. Então, ele disse que, naquela situação, o Miguel faz jus a um carro reserva, sob pena da Ford pagar R$1.000 por dia de não cumprimento da liminar. E a Ford está recusando cumprir uma liminar? Sim. E a gente já informou o processo várias vezes. Enfim, o que a gente acredita é que, de fato, a multa vai ser aplicada, ela não tem como não ser aplicada. O limite dela é R$90.000. Eu acho que daqui a pouco já bate no limite, porque vai dar 3 meses. E o que eu pretendo fazer nisso aí é partir para a execução provisória da sentença, né? Caso o processo tenha uma sentença, a gente discute o resto, mas essa multa partir para a execução provisória, como se o processo tivesse terminado em questão da multa e vamos executar. Por enquanto, a Ford ainda não juntou não quer, assim, não peticionou, mostrando as provas que quer produzir, se quer perícia, se não quer. Descumprir uma decisão judicial, além da questão da multa, eu acho que cabe algum tipo de medida já punitiva, mas já para os administrativos. Não, os próprios R$1.000 diários são punitivos, né? Tem um caráter punitivo. Mas, enfim, a gente já pediu, enfim, para aumentar o valor de multa, sabe? Mas a multa, em tese, ela nunca pode ser maior que o valor da obrigação principal, né? Pelo menos é o que está lá no Código Civil. Se o valor da obrigação principal é 100 mil, tipo, não pode o valor tipo de multa então, chegar a 500 mil. A aparência é que ela está retardando a situação para gerar o maior desconforto ainda possível para ela cumprir o que ela... Eu não sei, às vezes eu fico pensando que de repente pode ser até desorganização, porque não pode rasgar dinheiro assim. Era muito mais simples. Quando ela quis recomprar o carro da minha esposa, ela pagou tudo. Ela ofereceu um acordo, pediu os dados bancários. Mas é isso que eles fazem. Quando eles fazem acordo, é isso. Em conta. Eles pediram, mas é isso que eles fazem. Pediram assinatura no papel, assinamos o acordo, ela depositou o dinheiro e, num prazo de uma semana, eu tinha que devolver o carro. Tinha que devolver, porque eles fazem isso, né? Eles depois se dão um prazo de uma semana depois que tu recebe, porque muitas vezes as pessoas elas têm financiamento para quitar, ou elas têm multas para pagar, então elas usam o dinheiro para quitar.
Mas, assim, ó, de qualquer forma, eu acredito que assim, é um trabalho de formiga. Hoje é até um troço muito engraçado, porque cada processo que a gente entra de PowerShift, a gente vai usando os nossos próprios entendimentos criados. Junto uma liminar aqui que conseguiu lá atrás, junto um acórdão que conseguiu lá atrás, para criar essa consciência. A gente diz que isso aí assim, em termos, como é que eu vou fazer de forma simples, a Ford ela alocou o risco no proprietário, no consumidor. Ela aqui, como no Brasil permitiu que ela não fizesse o recall, ela preferiu assim não fazer, e a partir desse momento ela acha que, ainda mais que está em saída do país, e isso pega muito mal, né? Novamente fazer uma colocação. O Brasil é signatário de alguns acordos internacionais, e dentre eles alguns com alguns órgãos do consumidor nos Estados Unidos, e bem especificamente com uma instituição americana, que seria compatível, mais ou menos, não é tão assim, tão certinho, quanto uma questão que seria o nosso Denatran. Lá eles chamam de NHTSA, ok? Tem um nome bonitinho, National Traffic, é o que coordena o trânsito, o tráfego, essa questão. A NHTSA ela tem um acordo com o Brasil na área de saúde e segurança, de colaboração internacional. As empresas, então, o que vale para lá, vale para o Brasil, o que vale para o Brasil, vai para lá. E tem uma peculiaridade muito grande na legislação brasileira, que o acidente de consumo, leia-se, né, é um problema que às vezes não gera um acidente com ferimentos ou com vítimas, mas que leva ao prejuízo, se enquadra na legislação brasileira como também obrigação de realizar um recall. Nos Estados Unidos, lá eles têm uma figura que chama Manufacturer Communication. Eu estou vendo que o Jair está dobrando de ir lá. Mas é isso mesmo, né? Só para as pessoas que às vezes estiverem assistindo esse vídeo e saber que algumas pessoas aqui no Brasil se beneficiam dessas viagens internacionais de troca de informações e tudo, mas o que tem num documento lá, que às vezes está lá classificado como comunicação do fabricante, aqui, esse documento vindo para o Brasil, ele se enquadra diretamente como um recall. E vários documentos existem de várias campanhas dos Estados Unidos que claramente são acidentes de consumo. Chego aqui e não viro recall aqui. Exatamente. O caso do 910, o boletim lá do Fusion 910. Os funcionários, os servidores públicos do Senacom estão deixando de fazer o que é de obrigação deles, ou seja, para um funcionário público, isso chama-se prevaricação. Então, quando eu acuso diretamente e falo que eles estão prevaricando, e se algum deles quiser me processar, vai ser bom que aí vai ter que ir para as barras do tribunal para falar que eu estou denegrindo a imagem dessa instituição ou dos funcionários dessa instituição, e eles vão ter que provar que eles não estão prevaricando, quando, na verdade, claramente, estão deixando de agir em prol da sociedade brasileira e trazendo não só danos materiais, físicos, quanto um prejuízo para toda a sociedade. Então, essa é a minha colocação aqui. Eu ainda não tive a oportunidade, talvez alguns de vocês já tenham conversado aí com outras pessoas que estão aí na live. Eu queria conhecer um pouco mais a Georgette aí, saber, vou querer abrir aí, às vezes, o áudio aí, quem quiser abrir o áudio, fala aí no final. Se alguém quiser dar uma palavra final, é porque o horário já estendeu bastante do que o horário combinado. Perguntar ao Jailton, sempre aí como o principal articulador dessa parte toda aí sobre o que ele chama de porcaria, não de portaria, não é isso, Jailton? Dar uma palavrinha final aí. Mas e a vontade grande do Miguel contar um pouco também, às vezes, talvez, numa outra live, a experiência dele, como é que está sendo toda essa paciência para com o nosso judiciário, toda a batalha, como que você conseguiu, de uma forma ou de outra, né, Manuel, até reverter os caminhos e mostrar, né, trazer a clareza. O que tem de documento lá já no Drive, eu sei que não é tudo, mas a gente brinca com o Manuel, que a gente fala, se qualquer advogado escrever lá, pegar lá qualquer um dos processos, já pegar o CNPJ da Ford e escrever nos bancos de pesquisa de informações do Judiciário,
Ford e PowerShift, até os juízes levam um susto de quantos processos existem e quantos processos desses foram interrompidos por acordos, né, Manuel? Eu acho que, não sei se a expressão seria essa, a reclamação foi extinta entre acordo entre as partes. Não, o processo foi julgado, o processo ele teve um acordo, foi julgado extinto com resolução do mérito por conta de acordo, né? Sim. Quando é julgado extinto com resolução do mérito, é porque o processo está acabando com um mérito definido, né? E o mérito foi via acordo. Uma coisa ali que eu tenho até falado, assim, até para incentivar alguns magistrados, né? Assim, depois de dar todo o panorama que eu já acho por si próprio, que é por si próprio, que isso já fala mais alto, já é um motivo para conceder a liminar, porque ficar sem carro é uma urgência, né? Ainda mais num país que a infraestrutura do transporte é precária, que nem a nossa. Eu não saio aqui de casa, vou pegar um metrô aqui. Quem está em São Paulo ainda bobear tem essa sorte, mas eu aqui em Florianópolis não tenho metrô, não tenho nada assim de grande transporte à disposição. Mas o que a gente percebe é que muitos juízes, às vezes, eles baseados nesses argumentos, eles também dão a liminar porque eles também entendem que é um jeito de chamar a Ford para a mesa de negociação. Porque se negar a liminar, o processo vai ficar ali na vara dele, vai ficar tramitando muito tempo, até ruim, né? Porque o juiz vive de produtividade para conseguir subir na carreira, então ele precisa de produtividade, bater metas também. Só que assim, a gente entende... Você está falando, continue por gentileza. Eu só vou pedir para eu compartilhar a tela do meu WhatsApp aqui no que está na tela, só para o pessoal ver. Eu não, só com as pessoas que eu já troco mais informações durante um tempo, que eu chego a escrever o nome das pessoas na minha agenda com a inscrição PowerShift, só para as pessoas terem noção. Eu acho que eu já conversei nesse Brasil e ajudei aí mais de 1.000 pessoas, como o Jailton mesmo fala, não é isso, Jailton? Exatamente. E tem bem conhecidos, né? Com os nomes aí. Então, o mais importante... Eu não tenho tanto, mas eu tenho alguns. O mais importante é a profissão deles, a área de atuação de cada um deles. A Karine, isso é muito mesmo importante. Que o Manuel está ajudando muito agora, recentemente, o fato dela, até o desembargador está achando que ela pode andar de ônibus, não é isso? O desembargador não, o juiz, né, que falou, né, meio que foi uma ali, ele quis dizer, não, tu pode andar de ônibus. É porque não é ele, na verdade, né? Essa é a real. Não é ele que tá tendo, que pagou num carro, tu se sente vítima. Tipo, tá sendo um ignorante, na real. Tá sendo, para não dizer outra palavra, um babaca. Desculpa o termo. Manuel, entendeu? Manuel. Essa é real. Ele não tá nem aí. No dele, no dos outros é refresco. Entendeu? Manuel, mas a pauta de hoje da reunião coloca em risco toda uma sociedade. A matéria da Paula Gama coloca todos no mesmo balaio. Mas eu vou te falar, Gelton, a matéria da Paula Gama, ela deveria ter, assim, com a minha humilde opinião, eu acredito que ela poderia ter pesquisado antes e depois da portaria do Ministério, tá? Quando era obrigatório, para mostrar a diferença, que essa portaria que fez esses números ficar baixo. Pô, tu deu a chave do galinheiro para a raposa. Eu falei certo o ditado. Tu deu a chave do galinheiro para a raposa. Quando tu cria essa portaria e dizendo assim para as montadoras, cara, escolhe o jeito que vocês vão fazer essas chamadas. Se quiser, manda SMS. Se quiser, manda uma coisa no Facebook. Cara, real, que antes era obrigado a passar na TV, horário nobre, entendeu? Mas não tem como caçar uma porcaria dessa, ô Manuel? Advogado, a sociedade não tem sim, como. Olha, teria via Ministério Público, seria o caminho mais fácil, entendeu? Do que alguém individualmente, tipo, pegar alguém, um advogado, até pela OAB também poderia ser a OAB acredito ter legitimidade de pegar uma OAB, mas assim, uma coisa que eu acredito que hoje poderia ser feito o melhor
o melhor jeito para fazer esse recall, o jeito que o consumidor, que preze pela segurança do consumidor, seria via lei. Criar uma lei do recall e achar um deputado que abarque essa ideia. Entendeu? Lei do recall. Entendeu? E nela a lei estipular quando deve ser feito o recall, em que situações. Não, mas ela é clara. Eu acho que eu não tô, criar lei sobre lei. Não, tem o Código de Defesa do Consumidor, que remete a uma portaria dizendo como vai ser feito o recall, entendeu? Não, mas isso eu já falei, de parlamentar, eu já falei desde o início da nossa reunião. A diferença de... Hoje parlamentar está servindo de papel higiênico. Então, mudou muito. Assim, eu não vejo assim, a saída tem que ser porque legisla. Ou o Ministério Público, ou a OAB, enfim, levar essa discussão, porque não é algo tão simples assim, tá? Essa portaria, o que ela faz tá aí, ó, o resultado. A disponibilidade de todos aí, às vezes gostaria também de se escutar um pouco do Matheus, aí da Georgette, José. O Miguel quer falar. O Miguel está com a mão levantada. 9h30 eu vou sair, eu tenho que sair 9h30, mas vou ficar aqui até 9h30. Mas vamos lá, o Miguel. Eu vou contar um pouco falar, então? da minha experiência. É o seguinte, eu sou proprietário de infelizmente, do PowerSheet, né? Um Fiesta 2014. Eu não sou o primeiro dono dele, comprei de uma revenda, né? Estou com ele há 2 meses e começou a aparecer o problema, aquele famoso do câmbio lá, problema na transição. Ele está sendo pago até no momento, financiado, e eu tenho um pouco de conhecimento, não sou especialista, mas com o software, aquele ForScan lá, passei ele, fiz reaprendizagem, tá andando. Deu um erro lá, e segundo o que eu vi aqui na live, foi bom para meu conhecimento, de documentos, né, que eu não tenho. Como não sou o primeiro dono dele, e ocorreu, então eu vou ter que formalizar esses documentos. Liguei na concessionária, né, eu sou aqui do interior do estado de São Paulo, e Matheus, desculpa Oi. só te interromper. Uma coisa que tem que pegar, vai no manual de instrução do teu carro, olha ou na primeira ou na última página, agora eu não lembro, nela tem a data de início da garantia. Essa data, digamos, numa futura ação judicial, é onde tu vai aferir, pegar a tabela FIP e dizer, eu quero esse valor do carro zero nessa data, corrigido. Não, então tu tem que pegar isso. Também, eu tenho software, por exemplo, na oficina normalmente, só de eu digitar hoje, ele me dá a informação do chassi. Isso é sistemas normais. Então, no OS, eu não precisava ficar digitando o número do chassi, eu jogo a placa do carro. Nesse mesmo momento, vários aplicativos, várias coisas que tem aí de graça na internet, quando você joga ou a placa ou o chassi, ele já puxa a data que foi comercializado o veículo, fala a data de venda do veículo. Então, há, assim, diversas formas de você conseguir. Mas, indiferente disso, descobriu o mês de venda do veículo, acabou. Só pegar a tabela FIP retroativa daquela data. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, se eu estiver errado, alguém me corrige. Pelo que eu entendi, que facilita alguma ação, caso já tenha alguns documentos, né, que foi na Ford. Isso, que tu comprova que a Ford já meteu a mão no carro e não resolveu o problema. Isso, várias vezes. Como eu Quanto não mais vezes ela meteu a mão no carro e menos resolveu. Então, como eu não sou o primeiro dono desse veículo, estou há 2 anos com ele e agora recentemente apareceu, está andando, não está parado, está andando. Eu liguei na Ford, falou que tem a garantia até o ano que vem, se não me engano, mês 6, né, do TCM. Falou que tem que ir lá fazer o diagnóstico. Não tem aqui concessionária aqui na minha região, mais próximo é Ribeirão Preto ou Jaú, né, ou seja, os dois vai estar em torno de uns 100 km daqui. E eu tenho que levar lá agora para ver. E com isso, que você chega para tocar um TCM, mesmo eles te dando ele de graça, eles criam tanto de outros embaraços, condicionam a troca do TCM, a troca de vários outros componentes, inclusive... É o que eu vejo sempre ouvir por aí, na internet, reclamações, no grupo mesmo, pessoas relatando vídeos, reclamações. Existe um motivo que está oculto e que a Ford não esclarece. Ela realmente fez refinamento dessas, mas não conseguiu normalizar o André, eu tenho uma teoria. O câmbio funciona assim, uma coisa básica.
de engenharia, ele não funciona em delta zero, digamos. As forças dele... Vou explicar rapidamente. Não, brincando assim, ele nunca está alinhado assim, em que está se equilibrando. Ele está sempre em desequilíbrio. Isso. Alguma coisa. Ele está... Ou o TCM está mandando... Hã? Sempre, não é um problema único, e é todo o sistema. Ele está sempre em desequilíbrio, o sistema está sempre em desequilíbrio. E aí, só para o Matheus entender, Matheus, eles vão te forçar a trocar os atuadores elétricos, porque, na verdade, o TCM antigo, junto com os atuadores, quando ele dava um problema, ele não conseguia fazer o que a gente chama hoje de neutro involuntário, ou seja, jogar o carro em ponto morto. Então, levava ao travamento das rodas, e era uma das evidências mais claras de acidente na estrada com power shift, é que o carro deixava aquelas marcas como de frenagem das rodas apenas dianteiras, porque as rodas, a caixa travava e o carro deslizava sem controle, e isso era uma evidência clara de que teve um problema na transmissão, chegava a quebrar a caixa de marcha. Ok? Várias vezes vocês estão vendo aí trocar, que algumas pessoas trocou a carcaça da caixa. Então, aqueles orçamentos que chega a 19 mil é quando troca a carcaça. Então, isso é conhecido, é sabido essa situação. E aí, isso aí também está relatado, porque lá nos Estados Unidos, uma das coisas que a Ford conseguiu modificar para cair na situação, não do recall, mas do acidente, do Manufacturing Communication, foi que, antes de ter uma falha catastrófica, o carro indica superaquecimento, acende uma luz, e isso lá para a legislação deles tiram a questão do acidente iminente que poderia causar o recall e colocou e classificou ele em cima de um manufacturing communication. Mas tudo isso é uma tramóia muito técnica, muito bem especializada de alguém que fez isso sabendo, consciente. Mas eu acho claríssimo, né, Manuel? Talvez que quem teve a oportunidade de ler aquele documento inteiro, a história toda relatada pelo jornal Detroit Free Press, vai ler que pessoas hoje da Ford se recusam a andar nesse carro, colocar familiares, elas mesmas, pegar uma estrada. André, tem uma frase que eu boto nos processos, é que eles falaram, né? Bons engenheiros não conseguem violar as leis da física. Isso. Um depoimento lá, o cara fala, não, bons engenheiros não violam as leis da física. Ou seja, eles dizem que não adianta as cabeças mais brilhantes estar lá envolvido num projeto que viola as leis da física. Eles têm que redesenhar as leis da física para fazer o campo funcionar. Dentre todos os absurdos, o cara que era considerado o maior especialista em transmissão da própria Ford falou que jamais um projeto daquele com colares concentros de embreagem de deslizamento, sem uma lubrificação e uma refrigeração adicional, outro sistema que tirasse o calor, jamais vai funcionar. Não tem jeito. Aquilo lá pode tentar corrigir, vai corrigir todos os outros defeitos, mas aquele, se você não mexer, não tem jeito. E aquilo é insanável dentro do projeto. Lembrando que aquele projeto não é só da Getrag, aquele projeto foi feito em conjunto em várias mãos, várias empresas, mas sendo que o projeto principal de todos os elementos é da Getrag, tá? E, então, a Luke fez a parte da embreagem, a Continental fez a parte do TCM, da automação do TCM com o software, e os atuadores. No TCM tem 2 motores elétricos, tá, gente? E tem 2 motores adicionais que fazem a função de como se fosse pedal de embreagem, que são os tais atuadores que sempre trocam lá os atuadores elétricos. Mas o que eu acho muito interessante é que quando você consegue investigar um pouco mais e vai além disso, você descobre que a Ford em si já foi indenizada pela Getrag. A Getrag é uma empresa alemã de mais de 80 anos de existência, subiu da face da terra e foi encampada por uma empresa chamada Magna Powertrain, Magna PT, que, de uma forma ou de outra, tem como controladora do seu capital os mesmos controladores que também fazem parte da Ford. Então, quer dizer, o capital social, de uma forma ou de outra, dentro dos acordos que foram feitos, talvez vai falar um pouco mais de direito internacional, como é diferente, às vezes, do Brasil aqui,
mas que acordos entre empresas são julgados, às vezes, exatamente com confidencialidade em tribunais internacionais, na região da Alemanha, nessa parte da Europa lá, para que não exponham as empresas. Mas, de repente, ninguém da Magna PT ficou feliz, comemorou uma fusão, uma incorporação, nada. De repente, sumiu aquela empresa, e essa empresa que tinha a empresa que tinha o maior número de patentes no mundo de transmissões de carros que estavam comercialmente em produção e a maior produtora de transmissões para carros de veículos de passeio e comerciais leves, essa empresa sumiu no mundo. Sumiu. Mas quem comprou essa empresa, quem ficou detentora vamos falar desses bônus, desses projetos, tudo mais, é uma tal de Magna PT, uma empresa canadense que tem como controladores os mesmos controladores da própria Ford. Isso é bem estranho e não sei por que isso não vem à tona e escancara de vez aí essa maracutaia tão grande, né, Manuel? Porque isso aí seria um escândalo internacional, mas hoje os mortos do Pai-Chico, certamente, e se o Denatran quisesse, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fazer os levantamentos e trazer as informações a público, se a gente tivesse acesso às perícias... André, eu acredito que se tivesse um promotor do Ministério Público Federal bem, como é que eu vou te falar, com bastante vontade de fazer isso acontecer, ele conseguiria, porque ele mandaria ofício para Deus e o mundo para conseguir todas as informações. Ofício para esse, precisa dessa informação, ofício para a junta comercial, precisa dessa informação, até ofício para fora do país eles conseguem mandar, né? Basta ver quando a Lava Jato estava em curso, eles mandavam ofício para banco para investigação, né? O juiz mandava ofício para banco na Suíça. Dizem que eles até mudam ministros. Okay? O que nós tínhamos. O que nós tínhamos é o doutor Amaury da Mata, se aposentou, né? Uhum. Tínhamos, né? Se aposentou. Agora só está na viola agora. Mas aqui, pessoal, agradeço muito aí. O Miguel... Ô, André, eu queria... Desculpa te cortar, só 2 minutinhos de palavras, já que está finalizando, todos tiveram a oportunidade de falar. Realmente, já era para mim ter contado a minha história, que é uma história até longa. Talvez eu consiga até escrever um case aí, guardar e talvez lançar um dia. Mas eu queria um cronograma, justamente para não me perder em cada passagem que a história do PowerShip passando na minha vida. Passou, não está passando, né? Que ainda não finalizou. Eu não concluí, porque de repente alguém vai ler o início, os locais que eu fui, a quem eu solicitei, aonde o suporte que eu tive, ajuda e que momento passei e por um momento que eu estou. Porque, na verdade, eu posso contar minha história, minha historinha, aí o cara fala, pô, você contou tudo isso, mas qual foi o resultado? O resultado ainda eu e o doutor Manuel estamos remando nesse barquinho aí. Então, nós não ancoramos ainda num porto para falar assim, pô, posso andar agora e contar minha história, né? Não sei qual direção ainda... Escrever um livro, hein? A gente pode escrever um livro junto, viu? Eu acredito que o seu deve ser um best-seller, porque realmente tem conteúdo para mais de um livro. Até uma série aí, de repente, hein? Mas então, é por isso que eu ainda não contei minha historinha, porque ainda alguém vai ouvir ou vai ler e vai falar, mas tá bom, você contou isso, o que aconteceu? E eu não tenho um resultado ainda. Então, quando eu tiver uma posição final, aí eu, resumidamente, porque senão vai ficar muito longo... No papel tu tá bem, né, Miguel? Oi, doutor? No papel tu tá bem, né? No papel tu tá voando. Né? Mas, na real tá difícil. Exatamente. Então, por isso que você fala uma situação, igual foi postado algumas vezes, alguns documentos que incentivam algumas pessoas a procurar a justiça e também ver que, às vezes, é o único caminho, na verdade, que tem é através de que tem. Então, mas aí, se você não falar o resultado final, a pessoa fala, tá, peguei esse barquinho, comecei a remar, mas depois eu vou remar e que porto eu vou chegar? Que destino vai me dar? Então, eu não tenho um destino ainda, porque esse meu barco, por mais que o barco estão colocando um reforço, estão dando remos, e não estou tirando os remos para você ficar à deriva, estão dando remo, para mim está remando,
Quando chegar num porto de ancorar e começar, eu sair e falar, respirei, aí eu vou contar o meu case para o pessoal, para incentivá-lo alguns, que eu vejo que nós começou, igual o Jailton falou, começou lá no Telegram com 200 e pouco, 230, 280, aí depois da nossa amiga, colega aí, repórter, de repente foi para 400, né? E, na verdade, se ficasse todos, eu estaria lá 1.000 pessoas. Eu não o vai achar ruim, eu não gosto quando usa a palavra chorões, outra palavra que usa aí, que ele usa muito, não lembrei agora, mas tudo bem. Mas Oi? Gado. Gado. De tantas que você usa, gado e outras, né? Miguel, mas por isso que eu ainda não contei minha historinha, só por isso. Mas eu estou cronometrando e tenho toda ela registrada. Assim que sair uma causa, eu sou um cara religioso, e eu costumo ir, eu moro perto de Interlagos, perto do Padre Marcelo, então toda quinta-feira tem uma missa de cura e libertação, e eu sou frequentador, porque é só Deus a causa. Então, vamos, né? Obrigado aí pela atenção. Tem mais alguém aí que quer dar alguma participação? Aí a gente pode já encerrando aí, porque algumas pessoas que eu vi aí, alguns números até que eu pedi para poder as pessoas esclareceram, que tem o Maicon aí que entrou aí, que estava com a letra M, teve pessoa que só apareceu o número do telefone, Cristiano, que está aí, pedir para talvez aí falar alguma coisa. Não sei se a Georgette, que está aí desde o iníciozinho, bem lá no início, não quer abrir o microfone aí e dar um oi, pelo menos, falar aí. Você também está aí com o Power Shift aí na história? Isso. Já estou com um problema aí, já vem se arrastando e eu estou em dúvida no que fazer, né? Porque eu trabalho no judiciário e eu já sei como é que funciona. Aqui, pelo menos, que é interior de São Paulo, os juízes não são muito de dar liminar nem nada, então eu estou pensando em agregar aqui. E qual cidade tu é, Georgette? Eu estou no interior de São Paulo, próximo a Ourinhos. A minha cidade é bem pequenininha. Mas a comarca? A comarca é Ipauçu. Ah, desculpa, não escutei? Ipauçu. Ipauçu, tá. Isso, fica perto de Ourinhos, Bauru, Marília, né? E eu já sei que aqui não dá, porque eu já tenho experiência de todos os processos que eu vejo e juiz não é muito bom aqui não, viu? Nem para dar liminar. Mas tem um de presidente prudente que largou agora uma liminar, hein? Presidente então, prudente. Mas eu estava pensando em entrar em São Paulo mesmo, né? Porque aí é assediada, né? A Ford está assediada lá também, né? Pode ser São Bernardo também. São Bernardo ou São Paulo capital. Vou te dar São Paulo capital, melhor local. Então, eu estava pensando em fazer isso, né? Vou falar para ela como que aconteceu no meu caso, né? Na verdade, não era o meu caso, era minha esposa que eu estava assessorando. Eu fiz o papel de assistente técnico para ela, né? E tive exatamente aprender tudo para que qualquer caso da minha vida eu poderia, às vezes, até dar uma vacilada, mas com o da minha esposa, não, né? Então, mas aí fazer um comentário com você, Georgette, o Manuel às vezes sabe falar as palavras mais corretas, eu não sei certinho como é que é. Eu entendi, porque eles falam que após distribuída a ação, né, da entrada, começou a guerra de ofertas e de tentativas de acordo de mais de... A liminar, não, é após a liminar. Vamos lá, vamos explicar os passos. Meu acabou na primeira audiência. O meu terminou... o seu ficou Eles foram citados. Foram e faltava uma semana para a primeira audiência, quando a oferta derradeira foi aceita, que na época era o valor da recompra conforme o artigo 18, do valor pago no veículo 0 quilômetro, e proporcionalmente o meu advogado também foi agraciado com 10%, que seria o valor do ganho que eu teria sobre a ação. O carro estava mais ou menos uns 50 mil na tabela, eu estava recebendo uns 100 mil, 98, e eles deram em cima desses 50 mil, os 10 mil, como se fossem os honorários do advogado em cima do acordo. Não é isso, Manuel? Mas foi... Isso aí, os honorários de sucumbência, se chama isso aí. É honorários que o perdedor paga ao vencedor. Mas não teve sucumbência, porque foi acordo.
Não, mas mesmo assim, em acordo é exigível, Exatamente, se exato. chama, porque a Ford ela está pagando honorários ao advogado vencedor, Advogado. né? Isso. O advogado Pagou vencedor. meu advogado, quer dizer, ofereceu um acordo para o meu advogado me ligava sempre, eles queriam me dar outro carro, me ofereceram uma Storm 0 km, me ofereceram a outra com aquele motor, o Dragon, que a gente sabe que hoje que é outra bomba que está aí no mercado, não é Dantas? Outro, esse 3, então, putz, não começar a explodir esses outros aí, quem trabalha com essa parte aí de advocacia contra essas montadoras vão ficar felizes. Já estão ficando felizes aí com os EcoBoost 2.0 da série 910, mas isso aí vai para todos. Mas eu vou te falar, Georgette, perseverança, mas assim, tem que tomar uma atitude de entrar. Só depois que entra é que eles realmente começam a negociar. Isso. Não fazem nada. É o que eu pretendo, porque eu tenho toda a papelada, né? Eu sou bem organizada, eu sou a única dona também, então eu tenho tudo. Já teve não, então duas é mais fácil. entradas, já foi Georgette, feito 2 trocas de embreagem e todas as revisões feitas, tudo certinho. Então, eles não têm como alegar qualquer coisa. Esse é o provável. Apenas Ô, Georgette, vou te dizer, para ti, ó, eu já vi liminar, o fato de tu já ser única dona do carro já ajuda muito, porque eu já vi liminar de carro com 50 mil quilômetros ser chamado de velho, porque não era o primeiro dono, entendeu? Já vi liminar ser negada. Né, mas... Não, já vi ser negada porque, não é o primeiro dono, então é velho. Então, assim, uma coisa que eu te aconselho, assim que entrar com a ação, falar com o advogado para pedir, assim, entrou com a ação, bateu, viu o nome do magistrado, marcar um horário na agenda. Eu vou ser sincero contigo, eu acho o interior mais fácil de marcar. O pessoal é mais simpático, o pessoal é mais gente fina. Nem tanto. Aqui a juíza é meio fora na capital, mas é só uma? É vara única? Vara única. Aqui na minha cidade 15 mil habitantes. Eu não tenho para a comarca de Ribeirão Preto. E é assistente que faz a sentença. Sim. Faz tudo. Ela está fazendo crime, depois está fazendo power shift. Exato. Então, aí não sai nada que presta. Então, eu tô querendo arriscar São Paulo. São Paulo capital tem a Câmara especializada na área do consumidor. Não tem melhor coisa. Melhor coisa. É o que eu pretendo fazer, né? Foi ótimo ter assistido essa live para poder me direcionar. Pelo menos com o áudio, não, Cristiano? Pode falar. Cristiano? Olá, boa noite. Eu estou no serviço, eu só estou acompanhando mesmo. Tranquilo, André? Obrigadão. Obrigado a você, então. E também ao Maicon aí. Quer falar alguma coisa, Maicon? Eu sei que é Maicon. Estava aí, o telefone, quem quer esse final 6529 aí também, eu tentei fazer contato aqui, pedir. Mas então, vou agradecer vocês aí, já estamos quase aí, chegando a quase 2 horas de live aí, mas dá 1 hora, agora a gente começou, depois então vou salvar, né, Jailton? E assim que possível, editar alguma coisinha, pelo menos para deixar identificada a live, e a gente publicar lá no YouTube e depois ver se a gente consegue passar para outros aí. Agradecer demais a participação aí de vocês aí, do Dantas, esses depoimentos pessoais, Miguel, eu acho importantíssimo. Matheus, cara, o que você precisar contar aí com a turma aí, a gente vai te dando os toques, mas o Manuel muitas vezes fala, vai se armando, aprendendo a gravar a ligação, fazer registro. Se você ver meus vídeos que estão lá no canal, lá no YouTube, ou principalmente no Facebook, eu comecei a reativar. Eu não sei se vocês sabem que o meu canal, uma vez no YouTube, foi censurado pelo YouTube porque eu falava que a Ford tinha me fordido. E aquela legenda automática escrevia que a Ford tinha me fodido. Então, por isso, parece que eles acharam que eu estava usando o palavreado de baixo calão e nunca entenderam que é eu fordo, tu fordes, ela forde. E se colocar o título do vídeo Os Bobos da Corte, será que vão suspender?
Não sei. A gente... Bobos da corte. Você sabe que eu adoro ironia, então eu tenho um problema até na minha empresa, não vou gravar vídeo, vocês viram hoje eu fazendo a foto do PowerShift lá? Alguém viu no... Uhum. Alguém reparou a foto lá quando eu estava lá no PowerShift mostrando o PowerShift? Uhum. Né? Porque, gente, o pessoal brinca, até lá na minha oficina, lá, o pessoal, quando entra um PowerShift, eles brincam. Ô, André, ô, Fordido, né? Na minha rua, lá onde eu morava, no outro bairro. Não, é a live dos bobos da corte. Não, Fica dos legal. Fordidos pela Ford. Né? Uhum. Então, se vocês me permitirem, mas sempre vocês participando da live, sabendo que eu vou usar a imagem, então vou fazer a publicidade aí disso aí, divulgar, mas isso tem o intuito de trazer esclarecimento ao público, às vezes que não sabe de toda essa situação, sabendo que, às vezes, parece que eu sou repetitivo, chato, e de algumas informações que bom que algumas pessoas já estão passando a entender, que garantia não é só aquela garantia legal, contratual, desculpa, de 3, 5 ou até de 10 anos, e que essa garantia hoje... Vida útil. A vida útil do produto tem que ser levada em consideração. Consideração, exatamente. E nessa questão, não adianta essa extensão de garantia que a Ford tenta passar como a solução do problema, que efetivamente aquilo lá não resolve o problema e coloca, não só um acidente de consumo por ele não ser irreparável, e o que eu sempre, às vezes, tenho que esclarecer as pessoas, e eu pedi, então, esse instante final da live aí para poder falar, é que é o seguinte: se não tem solução técnica, necessita-se a redibição, não é isso, Manuel? A palavra seria isso? Que Sim, se não tem solução, seja declarado vício redibitório, né? E essa palavra redibitória é muito pouco inteligível para a maioria da população. Ou seja, por resumir, no final das contas... Que o produto é viciado, veio com vício de fábrica. Retirar o produto do mercado e te indenizar. O valor que é, a princípio, colocado é o valor que você pagou para adquirir o produto. Mas, como estamos tratando de uma questão de garantia, a garantia perpassa do primeiro, segundo, para o terceiro, para o 10º, para o milionésimo consumidor. Ele comprou os ônus... É o veículo, né? É isso. É o veículo que é levado em questão, e não a quantidade de... proprietários que tiveram. Proprietários, é o veículo. Então, e também imaginando que a Ford não pode ter também uma questão de enriquecimento ilícito, que ela, igual o Manuel falou, já é declarado que ela, por matérias e tudo, que documentos que vazaram, que a Ford conhecia o problema e tentou colocar no mercado e conseguir, ao passar do tempo, uma situação aceitável para aquela transmissão, mas com o risco de nunca conseguir. E, infelizmente, estou falando infelizmente, realmente ela não conseguiu. Que quando o PowerShift funciona do jeito certo, por algum tempo você fica maravilhado com uma transmissão daquela. Mas no dia que alguém passa o risco de acidente, hoje, novamente, eu estava com o meu sócio andando no carro que eu gravei, que eu botei lá nos vídeos, com um carro que já apresenta normalidade. Eu já avisei o dono dele várias vezes, quem utiliza a esposa dele, mas acha que só não vai acontecer nada porque ela só usa o carro dentro de trânsito urbano, ela não pega estrada. Eu vou, de novo, colocar meu depoimento pessoal. Minha esposa teve um livramento por muito pouco, ela não se acidentou e não morreu em função de uma manifestação que, no dia que vocês entenderem o que a gente chama do carro cabritar, ficar dando aqueles trancos, igual bate-cabeça, o carro acelera sozinho, gente. O carro não acha a marcha certa, a velocidade, e ele sobe o giro e o carro começa a movimentar de uma forma descontrolada, e isso pode te vitimar. Essa é uma das formas de mais de um dos problemas do PowerShift, sendo que o outro que a gente sabe também que é muito grave, que muitas pessoas contam a história, e você parece ter essa sensação, né, Manuel? Do carro cair neutro quando você tinha o carro, né? Ele está na estrada, de repente... Estava neutro, às vezes parecia que a embreagem não era soltada, assim, que parecia quando tu dirigia carro manual, sabe? Que tu acelerava e ficava com a embreagem apertada no fundo. Enfim, tinha várias, às vezes parava, às vezes trancava a roda. Teve defeito de tudo que é jeito. Então, agradecer vocês aí, falando que o vício do produto, quando não é solucionado, daria recompensa. E
recomprar cerca de 200 mil carros com valor médio de uns 100 mil reais, isso passa dos 20 milhões. Na hora que eu falo que ia aparecer os mortos do Power Shift, não iam ressuscitar das tumbas aí, para poder os parentes aí descobrir que muitas pessoas que morreram em estrada de acidentes em veículos da Ford com transmissão Power Shift foram decorrentes exatamente dessas manifestações abruptas, descontroladas, de descontrole, né, de uma ocorrência de uma falha mecânica no carro. E é isso que o Jailton sempre fala, porque a frota nacional está muito comprometida em função dos vícios que os veículos possuem, que são de responsabilidade dos fabricantes. Vez ou outra, fazendo análise técnica, a gente depara com um vício de um único carro, que a gente, na hora que avalia aquele problema, descobre que ele é de uma série toda. Então, Dantas, hoje dia a gente estava trocando ideias sobre barra de suspensão de uma BMW, quando você avalia aquele único elemento daquele carro, você descobre que aquilo ali vale para toda a série do carro, e não é só um modelo, você descobre que o mesmo fabricante utilizou aquele mesmo componente, com aquela mesma método de produção, para uma gama assim, infindável de carros, e não é só no Brasil. Então, todas as pessoas estão submetidas a um risco por uma falha de projeto e de forma construtiva. Agora, quanto tempo essas empresas conseguem ludibriar ou quem elas conseguem fazer com que essa informação não chegue ao público, que é a grande importância disso aqui, que a gente quer ver se a gente cria alguma coisa aqui no Brasil que vai chamar isso aí, trazer isso à tona, né, Jailton? Mas e o papel dos institutos de criminalística? É isso que a Senacom jogou. A Senacom jogou isso para os estados. E o papel dos institutos de criminalística? Porventura, na história do país, tem um recall de algum instituto de criminalística, a não ser o do Recife? Não, não tem. Abraços, boa noite a todos. Abraço a todos vocês, muito obrigado. Até uma nova oportunidade, então. Valeu, pessoal. Até mais. Espero que na próxima a situação do Miguel já esteja resolvida, que ele merece. Um cara perseverante. Isso então, Miguel. Valeu. Obrigado, amém. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Matheus, Dantas. Valeu. Boa noite, Cristiano.